Este é a Oficina do Brasil, o programa que vai propor soluções para os problemas do país. Eu sou Marcelo Torres, jornalista especializado em economia. Hoje estou assessor parlamentar com atuação no orçamento. Luiz Paulo também está aqui conosco, engenheiro do BNDES, foi prefeito de Vitória, deputado federal também. Falamos de Vitória do Espírito Santo e vamos tratar dos grandes temas nacionais aqui na Oficina do Brasil, porque o país tem conserto. É isso, Luiz Paulo? É isso aí. E você precisa dar o seu like e compartilhar para dar aquela moral para a gente aí, continuar esse trabalho que toda semana a gente está aqui com você conversando sobre os problemas do Brasil e com a visão de que o Brasil tem conserto, né? Isso aí, tem que ter um pouco de otimismo. É isso aí. Apesar das notícias, e vamos começar aqui falando de quem? Bolsonaro preso. É notícia da semana, você já sabe, o ex-presidente está em prisão domiciliar por decisão do ministro Alexandre de Moraes, sem avisar aos colegas do STF, nem a PGR foi ouvida. O Moraes prendeu o ex-presidente na segunda-feira, alegou desrespeito às medidas cautelares impostas por ele mesmo, Moraes, como a censura das redes sociais. De casa no domingo, acho que todo mundo acompanhou, o Bolsonaro entrou ao vivo nas manifestações no Rio e em São Paulo, falando com o seu filho Flávio e com o deputado Nicolas. A punição aí de calar o Bolsonaro e deixá-lo preso, para mim é uma situação medieval. Ele calar uma pessoa é um negócio um pouco primitivo. A Transparência Internacional diz que, abre aspas, parece configurar tentativa de silenciamento incompatível com o Estado de Direito. E me parece que essa atuação de Moraes aí, que é ilegal, é o mais forte cabo eleitoral de Bolsonaro. O que você achou, Luiz Paulo? Eu concordo com você, Marcelo. Eu acho que ficou parecendo vingança, né? Ele consolida a tese central de politização do judiciário e judicialização da política. Eu gostei do Fachin dizendo a política o que é da política e a justiça o que é da justiça. Analisando a decisão de prender o Bolsonaro pela ótica política, ele deu um tiro no pé, porque deu um argumento para a vitimização do Bolsonaro. Eu acho que o clã Bolsonaro cometeu crimes e eu acho que eles têm que ser punidos. Esse é o papel da justiça, né? Agora, esse ódio tem que prender, tem que caçar. Isso na época que o Lula foi preso, tinha isso também. Eu gostaria que a justiça fizesse o seu trabalho de forma equilibrada, né? No auge dessa crise não está equilibrado, evidentemente. Fica parecendo que a luta política está 100% dentro da justiça. Então, nós precisamos realmente, no Brasil, de termos a política cuidando do interesse público, debatendo os projetos diferentes, né, chegando à conclusão sobre o que seja o interesse nacional e a justiça julgando as controvérsias de forma civilizada, né, de acordo com as leis. E ambas as dimensões da democracia tendo a respeitabilidade e a confiança da população. Nessa crise... Não está acontecendo. Não. As pessoas não confiam, estão desanimadas, né? E estão cansadas dessa polarização. Acho que o pior de tudo também nesse ponto da atual situação do Brasil é que a gente já não mais discute o país, né? Que é o que a gente tenta fazer aqui no programa. E o pessoal hoje está discutindo de um lado, discutindo de outro. Tendo grandes cenas. Os parlamentares pró-Bolsonaro vão lá fazer um motim, faz uma palhaçada danada lá. Tem parlamentar acorrentado à mesa diretora. Você ficou sabendo dessa, Luiz Paulo? Rapaz, eu fiquei... essas coisas não me surpreendem mais. Não me surpreendem mais, porque o nível... Está todo mundo atrás de like, de engajamento, porque a luta política hoje está dentro da internet. E está dispersiva, né? Sociais. As pessoas não estão prestando atenção nos grandes problemas do Brasil. E olha aí, vemos, hein? Tá faltando dinheiro, por exemplo, no orçamento. Na semana que vem, no dia seguinte, a crise de ontem já não vale mais nada. Parece uma novela, que é um capítulo novo a cada dia. Com atores ruins. Canastrão, né? E o orçamento da novela é altíssimo, né? A repercussão legal, os juristas criticaram a medida. Marco Aurélio Mello foi ministro do Supremo e colega de Moraes, se eu não me engano, diz que começa errado, dificilmente chega a bom termo. Marcelo, é o tal negócio. Eu não sou do ramo jurista, né? Eu sou engenheiro, economista e político, né? Do ponto de vista político, nós estamos já
no modo eleições 2026. O que a justiça está Então- fazendo nesse meio aí? Então, Tem que entender. então, o que eu acho? Eu acho que os dois extremos, né, o lulopetismo, que na verdade quem começou essa radicalização, falar em abuso de poder, né, o abuso de poder no período que teve o mensalão, o petrolão, depois do impeachment da Dilma, que tem a narrativa do PT de que foi um golpe, não sei o quê. Então, a crise vem de bastante tempo. Tem um contexto aí, um contexto longo. Depois veio o bolsonarismo, que nasce nas manifestações de massa de 2013, ali estava a semente, e ele germinou. E o bolsonarismo capturou os votos do PSDB, né, e tomou a bandeira do patriotismo, tomou a bandeira da economia liberal, né, tomou a bandeira do antipetismo, ganhou as eleições de 2018, porque botou o Paulo Guedes lá para dizer que era antipetista na economia e botou o Sérgio Moro para dizer que era contra a corrupção. Uma estratégia O eficaz. PT, claro, ganhou a eleição em 2018, mas depois do governo Bolsonaro, Acabou reabilitando ele foi se isolando. Sim, ele Primeiro, conseguiu. para fugir do processo das rachadinhas do Flávio Bolsonaro na Assembleia do Rio, aí toda aquela confusão com polícia, o governo foi horroroso. Da economia com Paulo Guedes lá, Foi horroroso assim na economia, acho que foi bom, né? da economia, As ideias ele discutia, né? As ideias. ele trouxe gente do mercado financeiro, De ministério. o Roberto Campos Neto foi um bom presidente do Banco Central, Ele se embananou na política. É isso que tá ele falando. resolveu fazer política e foi se isolando. E sem contar a pandemia, né, Marcelo? Porque o negacionismo científico da deu muito ponto extrema-direita é horrível. Isso. Mas voltando ao tema aqui, a desembargadora Eliane Calmon, ela foi corregedora nacional de justiça, atacou muitos escândalos de corrupção quando ela foi corregedora ali por volta de 2010, ali naquela década. Ela disse que Moraes está em descontrole e que cometeu irregularidades claras na investigação contra o ex-presidente. Essa semana também o senador Marcos Duval recebeu uma tornozeleira eletrônica. Disse o Moraes que ele tentou ridicularizar aí o Supremo Tribunal Federal e por isso estava recebendo a tornozeleira eletrônica. Por que tanto a justiça se mete na política dessa forma? É isso que eu venho falando em programa. Eu acho que tem um conceito que, no meu entender, a solução passa por tirar o Moraes do STF. Olha, O país não precisa carregar essa cruz aí, ele é só uma pessoa, ele não representa a instituição inteira. claro, a questão é a instituição, não é a pessoa do Moraes, né? Eu acho que não resolve fulanizar o problema numa pessoa, tá errado, não é isso. Vamos ter que caçar todos os parlamentares, caçar todos os ministros, não é assim. Não. As instituições precisam funcionar melhor. E com ele lá Né? E separando. Eu acho que o coletivo tem responsabilidade de botar a bola no centro. Pois é, o pessoal fala da função do próprio Supremo. Não precisaria de um freio se a própria instituição Eu acho se frear. que é um problema da instituição, do funcionamento da justiça e do Supremo. E da política também, porque o Congresso, você vai dizer que vamos fazer uma lista aqui, vamos fazer 200 programas aqui falando dos problemas do Congresso, né? Das emendas sem transparência, da falta de discussão dos problemas do país, né? Desse histrionismo que tomou conta da política, e todo mundo quer aparecer. Quando eu era jovem, a gente assim, quer aparecer, pendura uma melancia no pescoço. Né? Hoje não precisa pendurar melancia no pescoço. Já fez isso, não? Nunca fiz isso, não. Eu nunca fui de querer aparecer a qualquer custo, né? Agora, a política virou esse negócio de aparecer a qualquer custo, né? Sei. E no conceito que eu proponho, que é tirar o Moraes do STF, a missão aí, já que o STF não se controla, é a missão para o Senado. Há uma denúncia nova aí contra Moraes. A imprensa começou a divulgar provas da atuação ilegal de Moraes. Falamos aqui semana passada. Política. O quê? E tirar o Moraes ou não tirar o Moraes? Claro! É porque tem os dois lados da questão. Porque
ele está aí sendo punido pelo Trump, né? Que se meteu aqui. Tá? Estamos falando de o Supremo se metendo na política e o Trump se metendo na política do Brasil, né? Querendo do lado dos Bolsonaro. Então, essas coisas estão todas Os erradas. Estados Unidos sempre se meteu na política Não, brasileira. desse jeito, não. Ah, claro que sim. Desse jeito, não. O presidente da República fazendo sanções econômicas para poder a justiça perdoar o aliado dele, nunca houve. Essa ferramenta também é nova, a tal da lei Magnitsky, que é nova, mas olha só, os Estados Unidos interferindo no processo eleitoral do Brasil tem desde sempre. 2022 eles fizeram, 18 fizeram, nas jornadas de 2020, de 2013 eles fizeram também, vamos para trás lá no golpe militar de 64, eles fizeram de novo. Sim, mas com o presidente da República mandando uma carta, dizer isso nunca aconteceu, Marcelo. Isso nunca aconteceu. Né? Porque agora, eu acho o seguinte, eu acho que a gente devia passar essa página. Isso. Eu não estou aguentando, mas o povo brasileiro está cansado dessa novela, entendeu? Eu vejo muita gente viciada nessa novela. Pois é, mas porque é instigante, prende, o outro não sei o quê, vai caçar e tarará, e você vê os vídeos pelas redes sociais, ódio de parte a parte, isso não constrói o Brasil. Apesar de vender bastante, né? Vende, chama atenção. Eu acho mais barato a melancia no pescoço. Sim. Falando sobre Moraes ainda, sobre Moraes dominou a semana, já tem aí no Senado, estão chegando aí ao limite ao mínimo de 41 assinaturas de senadores. Eu não eu já te falei aqui no programa que eu não aprovo de jeito nenhum os Moraes. Não aprovo. A atuação dele vai ser A atuação dele, não aprovo. Mas nesse momento que ele está no centro desses acontecimentos e sendo perseguido pelo governo americano, eu sou solidário a ele. Não, mas você quer que ele continue no cargo? Não é que eu quero. quero. Ele fora do cargo. Eu não quero, não sou senador, não tem como votar. Aí. Eu só posso torcer. Eu não aprovo, né, as atitudes dele, mas eu tenho que ser solidário à posição dele como juiz. Não sou não. Bom, eu acho que ele faz mal pro Brasil na posição onde está. mas Queria contar sobre esse processo aí hoje. quem faz mais mal é o clã Bolsonaro e Donald Trump. Quero contar sobre esse processo de impeachment, já está chegando aí a 41 assinaturas para que o processo de impeachment do senador, do ministro Moraes, vá para Davi Alcolumbre, presidente do Senado, ele que decide se abre ou não. Duvido. Você duvido também. Duvido, acho que está errado. Está errado porque dizer que a culpa ia da crise, a culpa é do Moraes, tá doido. Ele é Esse cara, não, ele cometeu erros. Agora, a culpa não é do Moraes. Ele não é o responsável por essa crise, pela tentativa de golpe, pelo quebra-quebra de 8 de janeiro. Tá doido? Por ir para os Estados Unidos pedir sanções econômicas para influir no julgamento. Ele atuou pesadamente no processo eleitoral e isso aí gerou revolta. Mas eu quero falar aqui, só terminando aqui a questão do... Atuou, a Polícia Rodoviária Federal atuou também, prendendo os ônibus. Isso, o superintendente lá, o pessoal da Polícia Rodoviária Federal está preso. O Moraes está onde? O presidente do Senado é quem aceita ou não o pedido de impeachment. Ele não aceitou nenhum até aqui, há dezenas já de pedidos de impeachment para o Moraes. Passo seguinte, se o pedido for aceito, uma comissão especial é criada para analisar o caso e emitir um parecer sobre a denúncia. O parecer da comissão é votado no plenário do Senado. Para que o processo continue, é necessária aprovação pela maioria simples. Se aprovado, o ministro é notificado e tem o direito de apresentar a sua defesa. Aí começa o processo de fato. A próxima fase é o julgamento final, que ocorre no plenário, presidido pelo presidente do STF, como foi o caso da Dilma, que era presidente da República, né? Era o Ricardo Lewandowski. Isso. Sinal que foi. E o pessoal do PT disse que foi golpe. Pois. O impeachment. Para que o impeachment seja aprovado e o ministro seja destituído do caso, são necessários 2/3 dos senadores, que dá aí 54 votos. Eu acho que não vai acontecer. Eu também acho que não, e eu acho bobagem isso. Sim. Eu queria só citar aqui rapidamente que Moraes aí essa semana, você lembra que a gente falou semana passada do Eduardo Talhaferro? Lembra desse nome? Era o rapaz que era o chefe da assessoria do Moraes, Eu lembro. Tribunal Eleitoral. Eu acho que essa novela tá enchendo o saco. Não, mas agora o cara está apresentando provas aqui, mensagens do WhatsApp em que o gabinete atende a pedido de Moraes para vasculhar as redes sociais de presos no 8 de janeiro. Para que a Procuradoria-Geral, as pessoas que a Procuradoria-Geral entendeu que não fizeram nada demais. Naquele dia, com essa pesquisa clandestina, a pessoa ficava
presa se tivesse criticado o governo nas redes sociais. Tem um caso aqui de um rapaz aqui que mandou uma mensagem criticando o PT em 2018 e por isso ficou preso por meses. Ele estava, por um acaso, naquela manifestação do dia 8. Para mim isso tem nome e não é democracia, entendeu? Eu acho que vai aparecer mais prova contra o Moraes, quanto mais tempo ele ficar no cargo, pior para o país que não vai conseguir andar. Nós realmente não pensamos a mesma coisa sobre esse assunto, né? Eu acho que o que está na origem é o golpismo da extrema-direita mundial, né? E o mal que eles fazem ao mundo, né? Eu acho que isso é o centro. O Moraes se arvorou a matar no peito e ser o grande defensor e cometeu vários erros e extrapolou sua autoridade, como fez Sérgio Moro, que resolveu ser político, né? Virou senador e a mulher virou deputada federal. Estavam fazendo política, tinha um projeto, a política, todos devemos fazer política, todos os cidadãos são políticos quando votam. E os representantes eleitos, para isso que serve política, para discutir política. Agora, a justiça, o judiciário não deve fazer política, Isso. mas faz. O empresariado não deve fazer política, mas na hora que o abuso de poder econômico entra na política, como já entrou, temos vários exemplos aqui, podíamos lembrar deles, está errado. Eu Né? creio. Está errado. Aí a política precisa ter o seu caminho. Democracia é assim. Pois é, falando em democracia, você vai aí para salvar a democracia. O Moraes não tem aplicado as regras democráticas, essa é a minha posição, e para mim ele não precisa estar no STF para a instituição funcionar, ele só atrapalha o Brasil estando lá. Vamos falar de tarifaço. Hoje é quinta-feira, quando gravamos esse programa, e o primeiro-ministro Fernando Haddad, na quarta-feira, entregou ao Lula o plano de contingência para o tarifaço de 50% naquela sobretaxa imposta pelos Estados Unidos às exportações brasileiras. O plano inclui um cardápio de ações de curto prazo, médio e longo, linhas de crédito emergenciais para aqueles setores mais afetados. O setor do café, por exemplo, né? É um grande drama aqui para o Espírito Santo. Apoio empresas exportadoras e reformulação de programas para facilitar exportações de diversificação de mercados. Procurar outros países, que é o que o Brasil já deveria estar fazendo. A ideia é que a empresa que aderir mantenha os empregos. Eu fico realmente abismado que o governo ainda não fez nada de muito contundente para reverter essa sobretaxa. Lula diz que não está confiante ou não está confortável para ligar para o Trump. O que ele está esperando, pelo amor de Deus? Por que ele não faz o trabalho dele? Esses caras, eles não pensam no país, a impressão que me dá é essa. Daí vem a minha revolta. Mas quem é que pensa no país? Eduardo e Bolsonaro? Nossa. Não, né? Então, tá tudo errado. Esses atores dessa novela mexicana de 8ª categoria, né, que encantam as pessoas e deixam as pessoas com ódio uns dos outros, não ajuda o Brasil. Eu quero comentar um assunto que foi comentado na coluna da Zaina Latif, esta semana, economista, sobre o tarifaço, que ele lança luz sobre a necessidade da economia brasileira ser ainda mais aberta do que ela é. Ela é muito fechada. E agora é a grande oportunidade, né? Certo, mas não é que agora é a grande oportunidade. Toda oportunidade é grande oportunidade. Agora, o Brasil, a economia brasileira foi muito marcada pelas proteções, né, fruto da crise cambial, do desequilíbrio do balanço de pagamentos. Isso tem mais de 100 anos. Né? Então, como o Brasil não tinha cambiais suficientes para importar o que era necessário, o que era imprescindível, porque o país não tinha. Petróleo, por exemplo. Petróleo também, né? O Brasil só virou autossuficiente de comida depois da década de 70. Não, olha, até 84, até 84, o principal produto de exportação do Brasil era o café. Era basicamente o produto, o que se chama de negociável internacionalmente, que o Brasil tinha. Né? Commodity. Até essa época, metade do que o Brasil importava era petróleo, não tinha produção de petróleo offshore. Isso aí deixava o Brasil muito vulnerável, né? Você tem energia. Não deixava, deixava vulnerável.
E a ação para combater essa vulnerabilidade passava por proteger a produção local. Mas esse tempo passou. E hoje no Brasil a gente continua protegendo nossa indústria. Ele passou médio, né? Quer dizer, em 1990, o Brasil teve uma grande abertura, né? Foi uma coisa importantíssima. Existia um negócio chamado Anexo C da Cassex, que era uma lista de 2.000 produtos cujas guias estavam suspensas temporariamente. Então, temporariamente, entre aspas aí, né? Isso, mas esse tempo passou. O que eu quero dizer é o seguinte: a oportunidade está posta agora para começar a discutir de novo a abertura da economia brasileira como solução para esse tarifaço, por exemplo. E nós não chegamos, o governo não consegue chegar no. Mas não é só para o tarifaço, Marcelo. É a eficiência da economia como um todo. É oportunidade. O setor de serviços, por exemplo, compras governamentais, que eles chamam tecnicamente aí de government procurement, são coisas proibidas. A própria mineração, né, as empresas internacionais não têm acesso. Transporte aéreo. Você já reparou como é caro no Brasil? Porque é proibido empresas estrangeiras fazerem, como até muito pouco tempo era proibido navegação de cabotagem ser feito por navios estrangeiros. Então, essas coisas todas fazem parte da agenda da produtividade brasileira. Essa é a parte do conserto, é isso. Tem problema e tem conserto. Mandou para a oficina. Tem conserto. A economia brasileira precisa se abrir mais. A abertura comercial é sempre um processo negocial, porque ninguém abre unilateralmente os setores, né? Eles negociam com os outros países, vou abrir isso beneficia mais qual país. Então, a abertura que o Brasil fez em 1990 era por causa da hiperinflação. Era impossível combater a hiperinflação com a economia fechada daquele jeito. Então teve uma abertura unilateral importante no início dos anos 90. Mas esse tempo, como você falou, esse tempo passou. Isso. Então, eu acho que nós precisamos de discutir com seriedade o aumento da produtividade, inclusive abrindo mais a nossa economia. Que sempre funciona, né? Haddad escreveu um livro só sobre isso. Não tem tanto tempo assim. Não tem 5 anos. O último livro do Edmar Baixa sobre... mais recente. Sobre... Abertura da economia. Sobre a integração do Brasil nas cadeias globais de valor. De agregação de valor, né? Exato. O caminho está aí, tem conserto, né? Tem. Basta o governo abrir. O governo. Agora, esse governo é muito atrasado. Pelo amor de Deus. Você imagina esse governo do PT abrindo a economia brasileira? Não faz. Eles são contra. Sempre foram contra. Sim. Foram contra nos anos 90. Eles vão entregar mais dinheiro para as montadoras agora instaladas no Brasil. Você viu esse demonstração essa semana? Horrores infracionais aqui dizendo que não consegue competir com os chineses. E qual a solução que eles propõem? Mais subsídio. Isso aí, essa história da indústria automotiva, eu conheço super bem, porque, né, eu tive na equipe econômica nos anos 90, quando o Brasil... Porque no Brasil não é que a tarifa era alta e tinha subsídio. A tarifa era alta, tinha subsídio e era proibido importar. Era proibido. Só tinham 4 montadoras no Brasil, porque era proibido. Era proibido. Não era só automóvel. O argumento das montadoras é que elas empregam muita gente, né? E elas têm um carinho especial do presidente Lula. Ele foi torneiro mecânico na indústria automobilística. Mas eu acho que o problema ali, quer dizer, o PT, o lulopetismo, tem uma visão da economia equivocada sobre o que seja... Eles têm uma visão anti-mercado. Eles não aprenderam, não esqueceram nada e não aprenderam nada. Então, é muito ruim. Por isso que eles atrapalharam o Plano Real, votaram contra. Eles chamavam isso de projeto neoliberal. O histórico deles é imenso nesse aspecto. E tem algumas pessoas lá que dá para conversar, né? O ministro Haddad é o professor do INSPER, o cara é bem informado, dá para conversar, mas ele fica tendo, como se dizia minha mãe, em palpos de aranha, né? Em palpos de aranha, na saia justa, porque tem do lado
a Glaze, Luiz Paulo, na cara dele que ele não vai conseguir. Dá uma olhada na cara do Haddad, ele tá triste sempre, ele não vai conseguir. não, ele fica ali entre a Cruz e a Caldeirinha fazendo o meio de campo entre o mundo da economia brasileira e o pessoal do PT, Sim. que só puxa para baixo. Vem cá, você compraria um carro elétrico? Eu não sei. Olha, Eu tô... eu tô vendo aqui que, minha impressão, analisando de carro aí, eu acho que a indústria tradicional aí, dos motores a combustão, ela tem dado uma segurada nos preços por conta dessa concorrência chinesa que chegou forte aqui no Brasil, pelos portos do Espírito Santo, inclusive. É verdade. Essa impressão também? Não, eu acho que os automóveis elétricos são o futuro, né? São o futuro. Mas eu queria muito, como ex-prefeito, eu queria muito que cada vez mais nós pensássemos em transporte coletivo, né? E não precisar de automóveis particulares para se locomover, né? Isso parece que está na contramão aí do que a gente vê. O Ah, número mas de passageiros em ônibus tem caído porque os aplicativos de transporte facilitaram e popularizaram É isso mesmo. o transporte Mas individual. não é bom para as cidades, né? Não é bom para as cidades. Os automóveis particulares, eles tornam a vida em cidades insuportável. A cidade de São Paulo já teve 10 milhões de viagens por dia, né, nos ônibus. E esse número tem caído, acho que já chegou a 8 milhões, 20% de queda, sei lá, desde que os aplicativos de transporte aí individual chegaram. Em São Paulo eles proibiram o Uber Moto, né? E tá uma briga danada, porque a população quer, e porque é um inferno você se... E tem o melhor metrô do Brasil, o maior e tal. Sou contra proibir Ubermoto, um abraço aí para quem faz Ubermoto, vocês sabem. Não, eu também sou contra. Tem muita gente também. Eu também sou contra, Só estou dizendo qual é o debate que tem na cidade de São Paulo. Eu não moro lá, mas eu estive lá recentemente e o trânsito em São Paulo é um inferno. Eles já tiveram... Eu vou lá esse fim de semana, hein? Fim de semana é gostoso demais, meus irmãos moram lá. Come um sanduíche de mortadela lá no Mercadão por mim. Você gosta aqui de sanduíche? Eu não gosto. Eu não, tem muita mortadela. Exagerado demais. Deixa a mortadela para quem gosta de mortadela. Mas come lá. Vou. Próximo tema, desemprego. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,8% no segundo trimestre de 2025, o menor desde o início da série histórica da PNAD contínua e do IBGE. A série começou em 2012. O número de desocupados foi de 6.300.000 pessoas, queda de 17% em relação ao trimestre anterior. Sabe qual é o curioso destaque? O setor da administração pública foi o que mais contratou, foi o que mais cresceu em número de empregados, incluindo a educação e saúde. O setor público está cheio do dinheiro, né? Está contratando, gente. Né? Agora, o pessoal do setor privado tem reclamado que não consegue preencher as vagas disponíveis. O que está acontecendo no mercado de trabalho? Estamos passando por uma revolução. Tem gente que coloca a culpa no Bolsa Família, esses programas de distribuição direta de renda, que as pessoas pararam de procurar emprego. Mas acho que não é isso, não. Queria até explicar. Na pesquisa do desemprego, o IBGE pergunta, você está empregado? Aí a pessoa fala sim, conta como empregado. Se ela falar não, aí vem a pergunta seguinte, você procurou emprego? Se a pessoa não procurou emprego, ela não entra como na estatística do desempregado. Isso é uma metodologia já muito antiga internacional, que se chama desemprego aberto. Para ser chamado de desemprego aberto, a pessoa precisa estar desempregada e não está procurando emprego, né? Não está procurando emprego. Então, isso é uma técnica estatística que é usada em tudo quanto é lugar no país. O Donald Trump, por exemplo, mandou embora a presidente do IBGE americano, que mostrou que os dados de emprego nos Estados Unidos estão piorando. Aí ele resolveu, igual a história do cara que estava sendo traído pela mulher no sofá, teve a sala, e aí ele mandou jogar fora o sofá. Quando se fosse a culpa da mulher estar traída, eu tomei uma providência. Vou jogar fora o sofá, que é aquela danada, está me traindo do sofá. Foi o que o Donald Trump fez. Botou para fora a presidente do IBGE lá, que constatou
que o mercado de trabalho nos Estados Unidos está muito ruim. Sim. E no Brasil são duas coisas que a gente tem que estar atento. Primeiro, o empreendedorismo, o MEI, né, o mercado de trabalho das pessoas, os conta própria. Os conta própria são cada vez mais importantes no mundo do trabalho, né? Sim. Eles contam como empregados, tá? Eles estão trabalhando. Apesar do nome ser desemprego, o patrão também conta como trabalhador. O conta própria é uma solução do mercado, O brasileiro deu o seu jeito. porque ser formal, CLT, no Brasil é muito caro para o empregador, então esse troço vai ficando de cada vez menor. Você está um empregado com carteira assinada dentro da CLT é uma raridade. Então isso vai sendo cada vez menor. Aí paga menos contribuição na Previdência. Aí o déficit da Previdência explode, porque o cara que está no MEI, ele paga um percentual muito pequeno do que ele custa Tem conselho? na Previdência. Tem conselho. Primeiro, o Estado tem que ser mais barato. Ai, O obrigado. Estado tem que ser Onde eu assino isso? Né? o Estado tem que ser mais barato, tem que custar menos. Nós temos que trazer. O mundo formal não pode ser tão estreito como é hoje. É verdade. Então, o mundo informal ele está resolvendo as coisas todas. Isso. Vamos focar aqui, ó. Vamos acelerar agora que o programa já passou de meia hora. Quadro do programa Elevador. Quem subiu no elevador? Toda oficina tem um elevador. Quem sumiu para mim essa semana? O destaque aqui pro prefeito da Serra, o Everson. Essa semana ele divulgou o projeto executivo Novo Acesso da Serra à capital Vitória. Vai sair mais barato do que o previsto, 232 milhões de reais. A obra é chamada de Terceira Via, vai desafogar a rodovia das Paneleiras e a Norte-Sul, aqui em Vitória. A avenida passará às margens da ArcelorMittal e da Vale. É um financiamento internacional do Banco dos BRICS, ou seja, a gestão ali do município da Serra está batendo pé pelo mundo atrás de recursos para fazer obra e não usar o caixa, né? Que é mais inteligente. Ponto para a gestão da Serra, que assumiu o protagonismo para melhorar a mobilidade urbana na Grande Vitória. Eu senti falta da participação da Prefeitura da capital, porque vai ligar a Serra à capital, né? Eles divulgaram a obra chamado Mergulhão de Jardim Camburi. Pois é, essa aqui. Por herança da região, a obra prevista é o Mergulhão de Jardim Camburi, que vai mudar a paisagem do patrimônio de todos os capixabas, que é a praia de Camburi. Pois é. E na divulgação da Prefeitura, o Mergulhão está ligado a essa obra que você menciona sobre a Prefeitura da Serra. Agora, eu acho que... Você sabe que esse mergulhão ele vai dar no começo ali, vai ser na frente da praia, vou tinha um patrimônio de todos os capixabas, vai ser pavado, e vai dar na Norte-Sul. E essa terceira via aí que a Prefeitura da Serra está pensando, ela vai dar lá às margens ali da Vale e da CST. Só que são coisas diferentes. Eu não sei se eu não conheço o projeto E parece que não dá, da nova... Nunca se comunicaram. E isso é a falta do plano diretor urbano da Grande Vitória. Um tema que eu bato nele há muito tempo. Nós somos uma cidade só, Marcelo. Também acho. A Grande Vitória tem 1,5 milhão de habitantes. Tem 7 municípios. Nem o sistema de táxi é integrado, nem as datas de feriados é integrado. O código de obras da Serra de Vitória, de Vila Velha, cada um é um. O empresário de construção fica maluco com essa realidade. O plano diretor de cada cidade, altura, espaçamento, etc., cada um é um. Não se conversam. Nós precisamos ter um plano diretor, inclusive um plano de mobilidade, as vias, integrado da Grande Vitória. Para mim, acho que foi um ano de ponto aí para o prefeito da Serra e para a gestão da Serra. Com certeza. Hoje. Esse novo acesso à Vitória. Dica cultural, você tem alguma? Eu tenho. Conta para mim. Eu tenho. É uma série da Netflix. Um documentário da Netflix. Tem vários documentários da Netflix que eles chamam de Turning Point. São documentários históricos. Tem um sobre
a bomba atômica, sobre a Segunda Guerra Mundial tem vários Fatos que mudaram a história. fatos e tal. Agora, esse último que saiu, eu achei o melhor de todos, o Turning Point sobre a Guerra Fria. São 9 episódios, 9 episódios. 9 episódios. Ele chega na discussão da guerra da Ucrânia com a Rússia, o desmantelamento da União Soviética em 91, extremamente crítico de todos os lados. Ele não é um documentário para enaltecer, por exemplo, a posição dos Estados Unidos. Ao contrário, ele mostra criticamente, né, decisões erradas de política externa norte-americanas depois da Segunda Guerra Mundial. Turning Point, então. Turning Point, Netflix. Turning Point, Guerra Fria. Sobre a Guerra Guerra Fria. Fria. É a minha dica cultural da semana. Isso aí. Esse aqui é a Oficina do Brasil, o programa onde nós discutimos os problemas do país, porque eles têm conserto. Gostou do programa? Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Não gostou? Comente também. Aprova. Isso daí. Gostamos. Convido a você, dê o seu like, compartilhe, porque eu e Marcelo concordamos com muita coisa, discordamos de outras, mas tem uma que a gente concorda muito. O Brasil tem conserto. Isso aí. Valeu, Luiz Paulo. Obrigado. Falou.